Olá, viva! Bem-vindos a mais um Profiler. Hoje trago-vos uma convidada que, licenciada em Economia, com mestrado na Universidade de Londres e doutoramento também na London Business School, tem uma experiência profissional muito próxima do mundo académico. Mas a verdade é que entre o mundo académico e o mundo corporativo há um vasto leque de experiências, de oportunidades e de caminhos que nos vai contar. Converso hoje com a Clara Raposo. Olá, Clara. A Clara, toda a gente sabe, mas eu vou ter que dizer, é dean do ISEG e atualmente também vice-governadora do Banco de Portugal, entre outras coisas que vamos já explorar ao longo da nossa conversa. Clara, obrigada pela sua disponibilidade para nos podermos sentar aqui hoje a contar um bocadinho daquilo que tem vindo a ser o seu conjunto de experiências profissionais e académicas. Olá, Sílvia, muito obrigada pelo convite. Aqui estou, de facto. Vamos lá ver como é que corre esta entrevista. Já agora, só para clarificar, estou mesmo a terminar as minhas funções de dean do ISEG e provavelmente quase a começar essas funções no Banco de Portugal. Portanto, ainda não, estou assim entre estes dois. Na transição. Vamos a isso então. Vamos lá. Dizia eu que se licenciou em Economia na Universidade Nova, ganhou o prémio na altura de melhor aluna. Pois foi. Como é que foi o caminho até decidir que ia escolher Economia, isto por um lado, e depois como é que é tão cedo ser de facto distinguida como a melhor? Vamos lá, então vamos por partes, não é? Já agora, às vezes nós achamos que aquelas pessoas que depois são o melhor aluno de um determinado curso, queriam mesmo muito aquilo, sabiam que tinham aquela vocação, estavam predestinados para aquele assunto. No meu caso não é nada disso. Posso mesmo dizer que escolhi quase por exclusão de partes ir para a Economia quando estava no liceu. E era aquela boa aluna, mais ou menos em todas as áreas, menos no que era ciências, a ciência, a física, a química, isso nunca percebi, nem nunca tive interesse por essas áreas. Hoje em dia gosto muito mais, está a ver? Isto são coisas que ao longo da vida nós vamos alterando em termos de interesses. E era boa aluna no português e no inglês e essas coisas, e a história, mas também na matemática. E hesitei ali um bocadinho em que área é que gostaria de me especializar e acabei por ir para a Economia, que era já tradição lá de casa. A minha irmã também tinha ido para a Economia, o meu pai era economista, a minha mãe era professora, lá está, de português. E dentro daquelas áreas achei que se calhar era um desperdício não aproveitar a matemática que eu fazia com relativa facilidade por comparação com os meus colegas. Portanto, fiz uma escolha bastante racional, digamos assim, pensando, se calhar não é uma coisa que eu adoro, até porque nós no liceu não temos ainda a noção do que é que se pode fazer nessas áreas, mas em vez de escolher uma paixão, que também não tinha assim nenhuma área em que eu achasse que profissionalmente ia ser maravilhosa, achei que era uma área que equilibrava um bocadinho tudo, um bocadinho o lado quantitativo, mas por outro lado também o lado das humanidades, que há esta componente de ciências sociais na economia e experimentei ir por aí, achando que a economia ia ser assim mais vasto do que a gestão e que me ia dar mais oportunidades de mais tarde escolher outra coisa. Foi isto, sem grande preparação de base e com espírito até de sacrifício, de certa forma. Isto se calhar é difícil, se calhar não é assim uma coisa que eu adoro, mas estou aqui para fazer um trabalho, um caminho profissional que vai implicar se calhar uns anos de percorrer a coisas que eu não gosto assim tanto, até um dia se calhar encontrar uma coisa que gosto muito de fazer, depois de passar aqui esta onda de muito sacrifício, estudar coisas difíceis, vamos ver se eu consigo estudar aqui coisas difíceis. E depois na faculdade, eu tinha a experiência da minha irmã também já lá ter estudado e de ter tido um início muito difícil de curso. Naquela altura o curso de Economia era muito recente na Nova e ainda muito mal estruturado, digamos assim, ou muito desorganizado, e sofria-se imenso e muita gente reprovava imenso às cadeiras de início. Hoje em dia já não é nada assim, portanto havia ali uma certa dificuldade e eu resolvi ir fazer e empenhei muito naquele primeiro semestre, e foi a partir desse primeiro semestre e de tanto ter investido no estudo daquela introdução à Economia 1, à microeconomia, que fiz um brilharete na primeira cadeira de curso que fiz, tive 19 com o Alfredo Sousa, que era o papão. E a partir daí posso dizer que foi muito mais facilitado o resto do percurso. Portanto, foi com medo de chumbar que eu acabei por ser depois a melhor aluna do curso, ok? Não era por grande vocação. Acabou por se aplicar, de facto, como tem vindo a fazer gosto de estudar, gosto do ambiente de estudo e de estar ali com os colegas e era isso. Seguiu para Londres para fazer o seu mestrado, onde voltou a ser distinguida como a melhor aluna. Porquê Londres? De alguma maneira tinha desde cedo esta intenção de ir para fora? Não, simplesmente acho. Eu entrei para a universidade cedo, ainda não tinha 18 anos, tinha 17, era assim dos mais novos, assim, éramos 2 ou 3 que entrámos um bocadinho antes do que seria normal para a faculdade, e acho que era relativamente imatura, para ser sincera.
para entrar no mercado de trabalho assim das empresas. Era quase assim uma criança ainda quando acabei o curso. De certa forma, acho que não estava preparada para ir trabalhar para uma empresa assim que vendesse sabonetes ou não sei o quê e dedicar-me a uma coisa muito específica. E, portanto, a universidade dava-me mais tempo para ir pensando no que é que ia querer fazer na vida. Não tinha assim um perfil profissional muito definido. E como tinha sido boa aluna, convidaram-me nessa altura para ficar lá como assistente um ano na faculdade e durante esse ano pensei em ir para fora, não é? Achei que nunca seria boa ideia. Se quisesse apostar um bocadinho numa carreira académica, ficar no sítio onde já nos conhecem não me pareceu que fosse adequado. Não é? É bom irmos para fora e um dia se quisesse voltar a Portugal já se vem com outra bagagem e já não temos aquele respeito para lá do que é entre colegas em relação aos professores que depois são mais tarde nossos colegas. Portanto, fui para fora e Londres pareceu-me assim um sítio razoável e fui primeiro fazer o mestrado e acabei por depois ficar também para fazer o doutoramento. Era isso que... Mas aí, já lá vamos ao doutoramento, queria só perceber que era... Perdão. Já tinha alguma intenção de fazer carreira académica? Tinha pensado nessa possibilidade. A questão, como estava a dizer há bocadinho, que quando queremos tinha pensado nessa possibilidade, porque depois aquela coisa do ser o melhor aluno, ter o prémio e tal, cria-se uma certa expectativa de se calhar podias fazer um doutoramento, experimentar carreira académica ou não. Era também, de certa forma, uma maneira de eu ser uma boa filha, não é? Porque era economista como o meu pai e queria ser professora como a minha mãe. fazer aqui um mix geral. E numa área em que também nos mantém a possibilidade de termos alguma ligação à realidade prática das empresas ou de outro tipo de instituições e aí fui. Também sem grande convicção, ok? Mas queria ter uma bolsa, fui com bolsa para Londres e de facto aquela bolsa na altura já tinha a expectativa de nós continuarmos para um doutoramento, portanto havia ali uma certa obrigação de fazer o doutoramento. E como é que foi a experiência de doutoramento? A experiência de doutoramento é sempre duro, ok? Na minha opinião, lá está, uma vez mais, fiz aí um desviozinho da economia já mais para a área das finanças. Nem sempre é fácil, não é? Aquilo tem uma componente que é temos de fazer as cadeiras, a parte escolar dos doutoramentos é exigente, é competitivo, o grupo de alunos éramos poucos em cada ano nas nossas áreas e havia exigência, portanto é duro estar-se a estudar, a pessoa precisa ali de muita concentração, a minha vida pessoal também foi algo atribulada nessa altura, portanto exigiu ali muita concentração e espírito de sacrifício, isso para mim é a regra número 1 no trabalho. Depois também há a componente de desenvolver a tese, encontrar um orientador que nos acompanhe devidamente, portanto são anos de trabalho muito isolado, de muita introspeção, não é? Mas pelo menos foi em Londres. Não é? Que é assim uma grande cidade, verdadeiramente cosmopolita, com muitas pessoas de muitos sítios, a pessoa sente-se verdadeiramente assim uma formiguinha no mundo quando chega àquele sítio pela primeira vez e percebe, está cá a gente de todo lado, ninguém me liga nenhuma em especial. Foi uma boa experiência de internacionalização, sem dúvida, e acabou por compensar, não é? Também fui fazendo o doutoramento ao meu ritmo, despachei-me bem, dentro do possível, mas não é aquela coisa de dizer assim, ai que maravilhoso que foi estar a passar por aquela experiência de investigação. Não, é duro, é difícil, é muito sozinho estar-se a fazer, sempre com medo de não estar a fazer bem ou o suficiente, mas depois acabou por resultar, por ter... Ainda teve também a trabalhar muito tempo em Londres, não foi? Não foi bem em Londres, portanto, o meu primeiro emprego, digamos assim, foi em Oxford, não é? Como nos filmes, não é? Aquela coisa de ser-se uma académica, sério. Estava a Business School de Oxford, exatamente a começar naquela altura. Eu fui, assim, uma das primeiras professoras auxiliares, não é? Contratações de recém-doutorados contratados para a Universidade de Oxford. Portanto, estive aí 2 anos e meio, com aquela vida dos colleges, como nós vemos nos filmes da época, parecia assim um bocadinho como no Harry Potter, com aqueles trajes, aquelas coisas, e uma experiência engraçada, porque nessa universidade nós somos professores da Business School, como somos cá, não é de uma escola de negócios ou de uma escola de economia, assim uma faculdade, mas ao mesmo tempo somos membros de um college em que temos em que representamos a nossa área científica. Eu no meu college era fellow de management, de gestão, e depois tinha... o meu gabinete era no college, depois tinha o meu colega de medicina, o meu colega de filosofia, o meu colega de química, o meu colega de literatura, etc. Portanto, era um espírito interdisciplinar muito interessante, diferente daquilo que era a minha experiência aqui de Portugal. Portanto, abriu muito horizontes, apesar de ser uma instituição muito antiga,
E nada disto acontecia nas outras faculdades, e agora que se fala tanto em trazermos mistura de conhecimentos, juntar soft skills e mais tecnologia, isto e aquilo, às faculdades de economia e às escolas de gestão, isto é uma coisa que eu trago de trás da minha cultura de base, da minha primeira experiência de professora. Portanto, também foi importante essa passagem por Oxford, muito importante para definir aquilo que eu gostaria de fazer mais tarde e também para perceber que queria voltar para Portugal. Porque volta, não é? É, vai isso para o mesmo. ISCTE na altura. Vim para o ISCTE na altura, também assim por uma coincidência na vida de um colega do ISCTE que se estava a candidatar a Londres quando eu estava no programa de doutoramento e que o conheci lá na apresentação do programa doutoral e assim numa brincadeira, olha, no verão passa aqui no ISCTE para veres o que lá estamos a fazer, e estavam a lançar um mestrado em Finanças naquela altura e eu juntei-me a esse grupo, estávamos todos a acabar os doutoramentos em diferentes sítios do mundo nessa altura e havia aí uma grande dinâmica. E vim de facto aí para a viragem do milénio, para o ISCTE, e tive ainda bastante tempo, bastantes anos no ISCTE. E o que é que foi nessa altura para si a experiência do ensino? Porque entretanto o ensino também evoluiu imenso, não é? É verdade. Nessa altura, como é que foi? Volta a Portugal, para ser professora em Portugal, trazia todo o background de Inglaterra. Estranhei imenso. Posso dizer que à chegada estranhei imenso muitas coisas, não só o ensino, mas também a própria relação entre os colegas, as reuniões, a forma como nós nos reuníamos e conversávamos sobre os assuntos, não é? Em Inglaterra eu sentia imenso respeito por qualquer opinião que eu emitisse em qualquer reunião, fosse com quem fosse, não é? Podia estar o Prémio Nobel da Economia ao meu lado, e éramos todos ouvidos da mesma forma, enquanto que cá eu chegava às reuniões e ninguém falava ao chefe e ninguém dizia nada, ninguém acrescentava nada, e eu vinha assim naquela minha coisa e participava normalmente, e portanto havia uma cultura de trabalho académico diferente, mas que também tem evoluído muito, nestes últimos anos evoluiu muito. No ensino também tudo diferente, não é? E isso ainda se nota nas nossas escolas, estilos diferentes, o que de certa forma também é bom. É bom não serem todas exatamente iguais e não fazerem tudo da mesma maneira, não é? Quando eu cheguei ao ISCTE havia uma componente prática muito forte. Era aquilo que era uma espécie de um ensino politécnico, de certa forma, imaginava eu não sabia fazer aquelas coisas, tinha de ir estudar para ensinar aquelas coisinhas práticas que se ensinavam cá nas aulas, portanto foi uma grande escola para mim, em termos de aprendizagem de componentes práticas, muito Excel já naquela altura, muita coisa aplicada, enquanto eu vinha assim de um registro mais teórico, mais de conceptualização, mais pensar nos problemas, ter esta componente mais analítica. E ali era tudo aplicado, às vezes sem se perceber bem o que é que estávamos a aplicar, era aplicado. Portanto, muita diferença de abordagens, e o bonito no meio disto tudo é ir juntando depois tudo aquilo que nós fomos aprendendo nos diferentes sítios e fazermos algo verdadeiramente original e assim nosso, quando chega a nossa oportunidade de decidirmos como é que vai ser feito o ensino daqui para a frente, ou partilharmos boas práticas pedagógicas com outros colegas. Acho que tem sido uma experiência muito boa desse ponto de vista. A Clara tem vindo a ter nas suas áreas de expertise finanças, corporate governance, tem imensos trabalhos... mesmo aborrecidas da gestão. Tem imensos trabalhos de investigação publicados, recebeu um prémio para melhor working paper na European Corporate Governance. A minha pergunta é, de alguma forma também ao longo da sua carreira, também estes prémios, na verdade, depois o que é que vão significando para si? Porque, de alguma forma, depois isto é também o reconhecimento daquilo que a Clara dá aos outros. Eu não sei, porque eu nunca percebi muito bem como é que eu fui tendo estes prémios, agora que estou a falar-lhe com toda a sinceridade, eu não sei, quer dizer, acho sempre que se calhar nunca fiz esforço suficiente, não é, para ter de ir para receber um prémio, nunca foi assim tão difícil, ou posso ter uma percepção errada do empenho que coloco nas coisas. Mas uma coisa que eu acho que agora tenho refletido um bocadinho mais nisso, não é? Uma coisa que eu acho que eu faço sempre, acho que relaciono-me bem com as pessoas com quem trabalho e gosto sempre de trabalhar com pessoas muito boas. E gosto sempre de ir à procura de pessoas que estão um bocadinho no canto e que eu acho que têm alto potencial, acho que identifico bem o talento que agora se fala tanto de outras pessoas. E motivo essas pessoas a trabalharem bem quando trabalham comigo, acho eu. E, portanto, não é tanto o meu trabalho, acho que faço brilhar o trabalho dos outros, muitas vezes. Não é? Nesses meus prémios houve sempre
outras pessoas que trabalharam comigo em equipa e aquilo resultou mesmo bem, e eu depois chego à conclusão que até o meu contributo parece-me que foi uma coisinha ínfima, que eles é que fizeram mesmo bem, mas o certo é que também foi comigo naquela equipa e, portanto, acabo por coordenar, assim, nem se parece bem como, equipas que funcionam, que trazem bons resultados. Isso também acho que isso também é um... acho que os prémios são isso. Se calhar é essa tal dádiva, não sei. É uma forma de funcionar com bom ambiente. Não é? Com bom ambiente e com muita alegria no trabalho, não é? Muito humor, é muito divertido normalmente também, trabalhar. eventualmente, na maximização desse potencial, desse conjunto de pessoas a trabalharem juntas, é que está depois também o sucesso, muitas vezes. É capaz de ser isso, não é? Mas é uma conclusão a que eu chego. Nada disto foi deliberado, ninguém trabalhou para os prémios, nem ninguém trabalhou para nada disso, mas tem aparecido assim alguns prémios, algumas coisas que acaba por ser engraçado. Não mas é seguramente o reconhecimento de muito trabalho. Capaz, não é? Do ISCTE para o ISEG. Pois foi, não é? Primeiro como professora catedrática. Que continua a ser, não é? Que isso é um cargo, não é? Uma categoria profissional, mas depois houve essa outra surpresa a seguir. E depois, não é? Como Dean. Como é que é ser Dean do ISEG? Como é que é este dia-a-dia? O que é que isto representa? No seu dia-a-dia, ou seja, como é que isto se transforma, se materializa? Uma alteração radical da minha vida, outra vez, nada programado, estava ali professora catedrática, que era assim uma espécie de uma pré-reforma, digamos assim quase, não, mas quer dizer, é o topo da carreira académica, entrei num concurso, estava no ISCTE já há uma série de anos e a determinada altura houve concurso no ISEG para professor catedrático da minha área de finanças. Também estávamos com uma certa desagregação, muitos colegas estavam a sair naquela altura da minha área, estávamos a hesitar. E, portanto, o ISEG, para mim, também sempre foi uma escola de referência, a escola onde estou o meu pai, a mais bonita, a mais antiga, uma escola mais como Oxford, digamos assim, com um espectro de análise mais alargado do que aquela escola assim muito objetiva, só com aquelas áreas definidas da gestão ou da economia. É uma escola assim mais de largo espectro, digamos assim, como que serve para qualquer doença que nós tenhamos, vamos sempre encontrar ali alguém disponível para discutir o assunto e para encontrar uma solução. E, enfim, achei que estava na altura de pensar numa coisa diferente, concorri, entrei, assim, grande surpresa. E inicialmente, se calhar, o acolhimento até foi esquisito, não é? Houve pessoas que me receberam logo muito bem e outras que acharam onde é que vem esta tipa, não é? Que entra aqui na universidade logo como catedrática, ainda nem 40 anos tem, de onde é que isto surgiu? Mas daquela estranheza inicial, a verdade é que 8 anos depois me desafiaram a ser presidente, não, a ser dean do ISEG e por curiosidade de experimentar fazer uma coisa diferente, não é? E também por uma certa saturação de estarmos a fazer a mesma coisa todos os dias, não é? Porque ensinarmos, quer queiramos, quer não, implica estarmos muitas vezes a darmos as mesmas matérias, claro que nunca é igual, as aulas são sempre diferentes, com um grupo diferente, e a própria investigação acaba por ser repetir um bocadinho as mesmas técnicas, foi experimentar uma coisa totalmente diferente e a escola também estava a precisar ali de uma certa dinâmica diferente e fui sensível àqueles colegas que me desafiaram, então, anda lá experimentar fazer isto e ver o que é que acontece ao ISEG com essa tua forma de fazer as coisas, vamos experimentar. E assim foi, e mudança radical na minha vida, isto tornou-se quase uma obsessão, digamos assim. Vivi para o ISEG, tenho vivido estes 4 anos empenhadíssima nas atividades daquela escola, não é? Por respeito pela instituição, que me merece muito. E pelos meus alunos, os meus, e uma geração toda que precisa, não é? Que merece que alguém pense no que vai ser a nossa sociedade, não é? Que nem é só a economia e as empresas, no que é que vai ser a nossa sociedade daqui a uns anos. Portanto, tem sido uma experiência enriquecedora ao máximo, não é? Descobri em mim características que não imaginava ter. Temos atravessado imensas dificuldades, desde a pandemia que correu a todos, não é? Muita coisa a precisar de transformação, um processo de internacionalização que foi aqui muito acelerado, a mobilização de muita gente. O ISEG é uma escola muito heterogénea, não é? Temos pessoas da matemática, não é? Temos um departamento de matemática, para além da economia e da gestão, portanto, um perfil de muito rigor quantitativo, e temos um departamento com outras ciências sociais, com a sociologia, temos lá colegas que são antropólogos, colegas de história, de direito, e, portanto, é preciso saber mobilizar esta gente toda e dar espaço à diferença. Portanto, é uma escola em que se dá este espaço à diferença
Mas tem-se feito imenso trabalho, não é? Muita atualização de programas, de cursos, muito trabalho feito na área da sustentabilidade, por exemplo, que agora é moda para toda a gente, mas que quando preparámos o nosso programa e as nossas linhas estratégicas, etc., já em 2017, já eram esses os grandes temas que nós tínhamos e, portanto, tem-se feito aqui um caminho interessante, para além também daquele lado mais competitivo, não é? Puxar pelo orgulho ISEG, trazer isso ao de cima, trazer muita alegria à escola, mesmo que não seja do agrado de toda a gente assumir decisões, não é? É uma coisa que eu não me importo de fazer quando é preciso, não é? Tento sempre, obviamente, consensualizar, mas quando não é possível também decido, não é? Sou assim bastante decidida, quando é preciso alguém assumir ali um risco, também o faço. E acho que se tem assistido ali a uma grande transformação da escola, não é? Passámos a ter uma presença muito maior na formação executiva, por exemplo, a educação ao longo da vida, coisa que não tínhamos tanto. Passámos a ter muito mais relação com o mundo empresarial a esse nível, não é? E não é tanto naquele modelo, pelo menos comigo não é tanto assim, no modelo de sermos patrocinados por, ou de recebermos o donativo para, ou de sermos apoiados para. Não, é na prestação de serviços, não é? É no fazermos aqui business em conjunto e desenvolvermos alguma coisa com um valor acrescentado, evidente para ambas as partes no fim. Portanto, tem sido interessante, não é? Numa escola pública, que nem sequer regime fundacional tem, uma faculdade com esta natureza, conseguirmos fazer esse caminho tem sido um grande desafio, sem rotinas nenhumas. Não houve 2 dias parecidos sequer, muito menos iguais. E cansativo, mas um trabalho interessante. Não posso dizer que não tenha sido interessante, apesar de todos os dias ter ali uns horários de enorme frustração, porque acho que não consigo fazer nada. Não conseguimos fazer nada, não se conseguiu atingir isto, nem aquilo, não, mas por outro lado também se vai fazendo muita coisa diferente e agora que já consigo fazer um bocadinho mais o balanço destes últimos 4 anos e tal, acho que é muito positivo, não é? Pelo menos é muito visível. Parece que sim, dizem-me que sim, não é? Eu não tinha tanto essa noção, agora que estou de saída, é que vou ouvindo mais as reações, dizer como é que é possível, não é? Em 4 anos ter-se feito isto. Deixa-me sair lá um bocadinho atrás para perguntar que, naturalmente, foi o convite para assumir uma função que, de alguma maneira, levava alguns anos a ser preparada, embora muito jovem. E aquele primeiro dia em que se chega, efetivamente, como Dean do ISEG, traz-se muitas borboletas na barriga. Em primeiro lugar, isto não foi assim... Isso foi todo um episódio. Bem, primeiro, não foi propriamente um convite. Há colegas que me desafiaram a isso, mas foi uma eleição na dureza. Campanha, oposição, apresentar programa, ir à luta, sem saber para o que é que estava a fazer, porque é que estava a fazer aquilo, mas já que é para fazer, faz-se com super profissionalismo. Isso tem de ser, não é? E depois tentar unir a coisa a seguir outra vez e juntar todos e pôr tudo a funcionar em conjunto. Portanto, não é aquela coisa, vamos lá, então está bem, então eu faço. Não, foi duro. Foi duro lá chegar, desse ponto de vista. Assumir a função de presidente do ISEG. Tive bem a consciência de que ia encontrar muitas coisas complicadas herdadas e que vinha muita dificuldade e muita adversidade e hostilidade também. Tive bem a noção das dificuldades e na véspera de tomar posse, posso lhe dizer, também lembro-me que assinei tomei posse no dia 6 de julho de 2018 e sei que no dia 5 de julho nem consegui sair de casa e chorei de manhã à noite. Ok? Fiquei o dia inteiro em casa, na dúvida, será que eu vou mesmo fazer isto ou não? Passei assim um dia assim de consciencialização de que a minha vida ia mudar, que ia ter muitas dificuldades pela frente, que ia prescindir de muita coisa também, que é também termos a noção de que para aquilo correr bem, vou ter de me aplicar muito a fundo a esta função e que vou ter de deixar muitas coisas que normalmente fazia para trás. E assim foi, mas pelo menos naquele dia despejei tudo, consciencializei-me daquilo tudo e no dia 6 à tarde lá cheguei maravilhosa, bem disposta, preparada para o que aí vinha, ou não, mas pelo menos consciente das dificuldades. Mas dá ali uma impressão, é verdade. Bom que não a paralisou. Não. Mas a verdade é que não só também do mundo académico tem sido feito o seu percurso profissional, porque foi board member da Interbolsa, até há bem pouco tempo atrás. É verdade. É board member do BCSD, do Instituto Português de Corporate Governance. De alguma maneira, que contribui, ou seja, quando acede a estas posições, às vezes a estes contactos para ir, Sim. o que é que a Clara considera
que é que se propõe a herdar? Ou seja, o que é que significa para si Sim, olha, por esta exemplo, presença como board member nestes por exemplo, sítios? entidades como o Instituto Português de Corporate Governance ou o BCSD, que tem muito a ver com a ligação das empresas do mundo empresarial a estes temas ambientais e de governance, etc. Isso acabam por ser aproximações que me fizeram essas entidades pelo meu percurso académico, que tem muito trabalho, não é, na área de corporate governance. Se calhar, ainda quando esses temas ainda não eram nada populares, já eram temas que faziam parte da minha tese de doutoramento nos anos 90, ok? Vamos recuar. Portanto, são temas que eu comecei a estudar muito cedo, digamos assim, e depois também pelas funções de Dean do ISEG. Portanto, isso trouxe muita visibilidade e no ISEG fizemos muito trabalho nessas áreas e, portanto, eu encaro esta participação no IPCG e no BCSD como formas também de reconhecimento do papel que o ISEG tem tido nestas áreas. Portanto, acho que essa justiça deve ser feita também a esta componente mais institucional, em que eu estou lá a título pessoal, mas também em representação da universidade. É importante, não é? E são atividades que não são de todo remuneradas, são, enfim, uma colaboração de aconselhamento, de acompanhamento e em que tentamos fazer com que as empresas ou outro tipo de organizações estejam mais sensíveis a determinadas boas práticas que podem ajudar a que a nossa economia e a nossa sociedade funcionem melhor. Portanto, é isso, faz parte. Quando é com um grupo de pessoas que nós prezamos ou em que sentimos que conseguimos ter algum contributo positivo, vale a pena participar, sem dúvida, sim. E é também, mais recentemente, chairperson da Green Volt. A Green Volt que é criada para ser um agente de mudança na sociedade, de alguma forma, tendo em conta também a sua maneira de ser, de gostar de fazer a diferença, de ser aberta à diferença, de promover a mudança no sentido positivo. Este é mais um desafio onde pode tentar fazer acontecer essa mesma mudança? Bem, acho que sim. Acho que sim. É um projeto interessante, o da Green Volt, não é? Do Grupo Altri, não conhecia ninguém assim do Grupo Altri. Surgiu esta ideia de certa forma, pôr aí o seu negócio de biomassa e de explorarem outras formas de energias renováveis e de autonomizarem esse negócio, ir para o mercado de capitais e fazer este negócio crescer e transformar uma coisa portuguesa numa empresa multinacional, digamos assim, com uma presença num setor essencial para o nosso futuro. E desafiaram-me e eu achei... fiquei surpreendida, não é? Quando o João Manceneto falou comigo a esse respeito. Inicialmente eu reajo sempre assim como não tenho tempo, é impossível, não consigo, não posso, tal. Mas depois também fui sensível ao projeto que era e que é. E tem-se feito imenso, não é? Numa altura em que nada acontece, eu sou uma defensora do desenvolvimento dos mercados de capitais, acho que é essencial para as nossas economias se desenvolverem e que as empresas não podem, para crescer, financiarem só com instrumentos de dívida, tem de haver capital, tem de haver aqui uma forma de partilharmos a propriedade das empresas à medida que elas crescem, com mais pessoas, dar aqui mais oportunidades de investimento. E aquele projeto tinha isto tudo, era uma ida para a Bolsa em Portugal, dinamizar aqui o mercado de capitais, deixei a Interbolsa, já se sabe, para poder participar neste projeto. Tem-se feito imenso, não é? Fez somente capital, tem somente a dívida, estamos por 13 países com investimentos muito interessantes e é uma área que me interessa, não é? Este setor da energia sempre achei importante e sempre acompanhei um bocadinho, portanto tem sido também apaixonante acompanhar, não é? De coisas que agora terei de deixar para me focar noutra missão, mas tem sido... não é? Pegar assim numa coisa que parece que não é quase nada e de repente ver crescer e dar ali o nosso apoio e acompanhamento, não é? Porque isto lá está, tem a componente de governance, tem esta componente de saber lidar com os diferentes perfis que nos aparecem e tentar credibilizar o melhor possível o projeto. Também interessante, também muito importante, esta ligação também às empresas acaba por ser enriquecedora a todos os níveis. A Clara estava a comentar que está efetivamente num período de transição, quase a deixar o ISEG e estas suas experiências e quase a assumir a sua nova função que já foi anunciada de vice-governadora do Banco de Portugal. Vem aí mais um grande desafio, Clara. Eu acho que sim. Não sei bem. Não sei exatamente em que é que me estou a meter, como é que isto vai funcionar. Estamos também aqui a atravessar um momento diferente na evolução das nossas economias e aqui
Aqui a zona euro também ainda não passou por uma situação igual a esta que estamos a atravessar agora. Primeiro não tínhamos inflação, agora temos mais inflação do que gostaríamos. Enfim, temos de acompanhar aqui a situação. Foi totalmente inesperado este desafio, foi do verão, foi uma coisa totalmente inesperada. Posso lhe dizer que hesitei muito, porque, quer dizer, isto não me fazia sentido à partida, não é? Por outro lado, de facto, também é uma coisa diferente, também é espetáculo, também é uma função de interesse público, sem ser uma função política, que eu não gostaria nada de desempenhar, não é o meu perfil. E vamos ver. E vamos ver como é que corre. do verbo ir também, não é? É capaz de ser isso, não é? Eu aceito assim os desafios. Penso assim, estou ali um bocadinho a moer no assunto, a pensar, e quando chega àquela hora final, há aquele impulso que nos diz, vamos. Tal como diz que não, se vir que não é para si. Também digo que não quando não é para mim, mesmo. Vamos ver. De alguma forma, continuamos a falar muito em diversidade e inclusão, sobretudo em cargos de liderança. Há muitas conferências, conversa-se muito, há muitas formas que estão a tentar levar este tema de forma mais premente para dentro das organizações do nosso dia-a-dia. A minha primeira pergunta é se é um tema de todos nós. E a segunda é que se considera que nesta fase é efetivamente visível que na nossa sociedade em geral, nas nossas organizações, há, nesta fase, verdadeira consciência deste tema e que estamos a promover de forma consciente este tema. A diversidade, a inclusão, etc. Acho que há consciência, não é? Acho que ainda há uma geração mais antiga que ainda olha para estes assuntos, por exemplo, a igualdade entre homens e mulheres, este estilo de diversidade, ainda acham que se calhar, às vezes, ainda acham que se calhar no trabalho é razoável, mas que em casa ainda é muito diferente, ou ainda deve ser muito diferente, e com os filhos diferente, e com, enfim, há mais consciência, ainda não há nós, quando olhamos de facto para a personalidade das organizações, ainda encontramos muitas diferenças, não é? Na distribuição de homens e mulheres em funções executivas, principalmente executivas, de topo. E há mais consciência, e acho que é um caminho que se está a fazer. É triste ter de se ter imposto cotas para se começar a dar mais espaço às mulheres progredirem nas suas carreiras profissionais. Isto tem N explicações, não é? Desde as culturais, o hábito, as raparigas serem normalmente educadas para fazerem muito certinho, serem mais caladinhas, terem menos hábito, menos de participar, etc. Mas acho que é uma questão de tempo e que isto se vai ajustando. Pessoalmente, acabei por não sentir muito esse tipo de discriminação. Também nunca dei aso sequer a que esse assunto se colocasse. Mas se calhar a escolha do percurso académico também é uma certa defesa em relação a isso. Se calhar foi mais fácil fazer um percurso que corre-se mais sozinho, de certa forma, do que noutras funções. Trabalhamos mais em equipa e estamos a concorrer diretamente com alguém para uma posição. Portanto, se calhar estive um bocadinho mais isolada desses problemas, embora na academia também se encontre muita discriminação em diferentes áreas científicas, não é? Em que há muito mais homens no topo da carreira do que mulheres, por vários motivos ao longo do tempo, não é? Acho que acabei por estar razoavelmente imune a isso. Isto também tem a ver com a nossa atitude no trabalho, para além das nossas capacidades de trabalho e dos nossos skills e das nossas competências e das nossas qualificações, não é? Do desempenho em termos mais objetivos, também tem a ver com a nossa atitude no trabalho. E as pessoas têm de se tratar, eu tenho de tratar homens e mulheres da mesma maneira quando estamos a trabalhar. Quer dizer, pode-se utilizar uma palavra diferente aqui e ali, por um motivo qualquer, por uma maior afinidade, mas isto é para tratar tudo de igual forma, não é? E às vezes as mulheres têm um bocadinho de acanhamento na forma como se aproximam. Levantamos menos a mão, não é? Levantamos menos a mão, entramos na sala, aquilo está tudo pelo lado, pelos fulanos, todos muito parecidos uns com os outros, não é? Os homens normalmente aparecem todos muito uniformes em relação uns aos outros, enquanto nas mulheres encontramos muito mais diversidade entre elas também. Isso, por um lado, é maravilhoso, porque posso ser eu própria, essas conversas nós achamos muito bonitas sempre, tal. Por outro lado, há logo um ajuizamento no momento em que nós aparecemos num determinado local, não é? As mulheres são diferentes umas das outras mais do que os homens, logo à primeira vista.
só isso já pode trazer alguma dificuldade acrescida, na verdade. Pode trazer mais liberdade, mas também mais dificuldade acrescida. Acho que é uma questão de tempo, que com a atitude certa, não é? As mulheres é não aceitarem serem postas, serem secundarizadas nas funções que desempenham. Também têm de expor mais quando acham que estão a ser secundarizadas nas funções que estão a desempenhar e nunca se venderem demasiado baratas em relação àquilo que é o seu valor intrínseco. Acho que é isto. A Clara tem todo o seu percurso que tem vindo a unir o mundo académico e o mundo profissional. Sim. Esta relação hoje é mais estreita do que alguma vez foi. Ainda assim, como é que tem sentido esta evolução? Há uns anos atrás, os alunos que chegavam ao mercado de trabalho e iam sozinhos. Sentia-se que não se tinha feito nada para trás. Agora, efetivamente, nota-se que este gap é um bocadinho mais estreito. Como é que a Clara tem sentido esta evolução? Como é que nós hoje estamos a chegar ao mercado de trabalho vindo da universidade? Isto é difícil fazer, é difícil atingir-se o perfeito, a perfeição ou o equilíbrio certo, porque se calhar no fundo, pessoalmente, nem acho que o aluno que sai da universidade deve estar completamente pronto para desempenhar as funções na perfeição quando chega a uma determinada empresa, não é? Não pode ser a mesma coisa estudar ou trabalhar. Não pode ser. Então, senão não se estudava. Começava-se imediatamente a trabalhar, e também não podemos estar a ensinar uma pessoa só para desempenhar exatamente aquela função que naquele momento é a que é necessária, não é? Temos de arranjar aqui uma forma de ensinar o essencial aos nossos estudantes para que eles tenham boas bases para continuarem a aprender e a adaptarem-se às novas circunstâncias. E isto é difícil porque os cursos são hoje mais curtos do que eram quando eu era estudante de licenciatura, não é? Agora, aquele dia em 3 anos, nós queremos que os nossos alunos aprendam tudo o que é a matéria do curso, é gestão, portanto, supostamente tem de saber as áreas todas da gestão, em 3 anos tem de conseguir aprender isto, mais umas bases quantitativas, mais um bocadinho de economia, mais soft skills, mais a componente tecnológica, mais programar um bocadinho, mais falar muito bem inglês, mais socialmente ser super interessante, mais não sei o quê. Portanto, também não podemos esperar estar a criar super homens e super mulheres ao fim de 3 anos de estarem na universidade. E depois mais o mestrado, etc. Ou seja, é muito importante haver esta aproximação das empresas às universidades e que este caminho seja feito nas duas direções. E, portanto, o facto das empresas virem mais a atividades na universidade, ajudarem-nos nas revisões dos nossos programas, nos nossos cursos, não é? Eles ajudam-nos bastante. Ouvimos as empresas quando estamos a reformular determinados programas, principalmente em áreas em que há muita alteração regulamentar ou há uma alteração contabilística essencial. É importante que nós incluamos isso numa unidade curricular que é eminentemente prática, não é? Temos de fazer este acompanhamento, há um software que é utilizado universalmente agora para uma determinada área. Temos de saber incluir esse software na formação que damos aos nossos estudantes, mas também temos de os obrigar a pensar de forma mais geral para quando surgir uma coisa nova eles serem capazes de inovar também e de se adaptarem a essas novas circunstâncias. Eles também tem de haver uma componente intelectual em que a pessoa vai estudar, em que também é por gosto, não é? Porque aprende para aprender. Para quê? Para saber, não é? Como diz o Nuno Crato, que este ano se jubilou lá e que deu mal. Está a estudar para quê? Para saber. Para saber também é importante, não é? É para aplicar. Mas saber qualquer coisa também é importante. Ou seja, dar-se apoio aos estudantes, explicar-lhes como é que funciona o mercado de trabalho, mostrar um bocadinho o que é que diferentes tipos de empresas fazem e em diferentes tipos de funções o que é que eles podem esperar. Isso é importante para eles próprios se irem encaminhando para aquilo que mais gostarão de vir a fazer. Eles geralmente as chamadas soft skills, não é? Soft skills é importante. Que hoje as empresas tanto procuram, não é? Procuram imenso, mas depois também há imensa discriminação social desse ponto de vista. E essa forma de diversidade e de inclusão é uma responsabilidade das universidades, mas também das organizações que pregam por vezes esse tipo de grandes valores, mas depois quando chegam à hora de recrutam aqueles que tiveram um excelente desempenho, porque já veio o produto, já têm o produto final exatamente como o querem. E esse produto final às vezes é assim, porque veio da escola certa e nem estou a falar da universidade. É porque desde pequenino lá em casa foi para o colégio X e Y e Z e já tem aquela bagagem, já está feita a imagem e semelhança do empregador. Isto também não é o ideal. E não é condição sine qua non de ser um excelente colaborador. Não, porque depois também é aquele que acha que deve ser logo CEO ao fim de um mês, ou que acha que em Portugal também não é condição. Portanto, tem de haver aqui de facto uma abordagem um bocadinho mais consistente, de todos aproveitarmos de facto pessoas
diferentes, porque todos iguais também acaba por não acrescentar grande coisa à nossa vida, acho eu, não é? No seguimento disse que a Clara estava a dizer, eu li numa entrevista sua, o seguinte: só há uma skill que nunca está obsoleta, a capacidade de aprender. A minha pergunta é, como é que nós conseguimos, de forma contínua, porque esse é o grande desafio, incutir isso aos nossos estudantes, aos nossos colaboradores? Como é que conseguimos manter, de alguma forma, esta chama de aprendizagem acesa de forma contínua? É difícil, não é? Porque as pessoas têm resistência à mudança a determinada altura nas nossas vidas, não é? Quando começamos a trabalhar, principalmente quando começamos a trabalhar, acomodamos-nos a fazer as coisas de uma determinada forma. Por outro lado, se conseguirmos ir mostrando às pessoas que é interessante fazer qualquer coisa diferente, e que as formações que fazem têm uma componente de que gostam muito, e equilibrar isso com outras coisas novas que surjam, que possam ser difíceis, acaba por ser, as pessoas acabam por sentir assim uma autovalorização. E se o facto de nós oferecermos ou proporcionarmos ou darmos formação às pessoas que trabalham connosco for visto como uma forma de prémio e não tanto como uma forma do porque tem de ser, não é? É porque tu és tão bom que de facto é um desperdício e não estás preparado para esta coisa nova que aí vem. Vais continuar a ser a pessoa certa para aquilo que vamos fazer a seguir. Acho que essa é uma boa forma de nós promovermos esta aprendizagem contínua, não é? Isso, e desenvolver, conversar sobre os assuntos, falar com as pessoas, perceber o que é que acham que vai ser o nosso futuro, o que é que nós vamos estar aqui a fazer, não é? Voltar aos básicos. Em qualquer organização quase nunca falamos, agora fala-se muito do propósito e tal e tal. Mais do que o propósito, dizer, estou aqui para fazermos bem à humanidade e tal, é que problema da humanidade concreto é que nós estamos aqui a resolver. Não é depois uma atividade caritativa que a minha empresa faz, assim à parte, para não sei o que é. Nós fazemos isto para quê? É porque há falta de não sei o quê. Não. Então nós precisamos de fazer isto porque há pessoas que precisam do nosso serviço ou do nosso produto de alguma forma, não é? Isto bem conversado, toda a gente acaba por ter alguma boa ideia, a pessoa envolvida. É isso. É mais fácil dizer do que fazer, não é? Eu sei, também no ISEG também tenho tido muita dificuldade em mobilizar pessoas para determinados projetos nos vários momentos, mas em última análise há um elemento em que nós sabemos que quando surge uma dificuldade grande, unimos mais, não é? Porque sentimos uma causa comum e é isso que deve ser estudado. E se para isso é preciso todos nós nos qualificarmos mais e fazermos aqui um esforço de aprendizagem adicional, então vamos todos juntos. E isso funciona melhor, sim. Clara, é possível identificar ao longo da sua carreira qual é que pode eventualmente ter sido o seu maior desafio? Até agora... se calhar este último do ISEG acaba por ser não é? É um desafio menos individual e mais coletivo. Portanto, desse ponto de vista, talvez tenha sido o maior desafio, não é? Atingir determinadas metas e determinados objetivos que... Assim, alguns que ficam sempre aquém daquilo que eu imagino, mas outras coisas fizemos mais do que eu estava à espera que se conseguisse fazer em determinadas alturas. Portanto, tem sido desafiante, não é? Onde trabalhar mais ali. Se desafiou a si própria. Onde também mais me desafiei a mim própria, sem dúvida. Acho que este próximo é capaz de vir a ser pior ainda. Vamos ver, não sei. Mas cá está para isso, não é? Cá estou para isso, vamos experimentar. Clara, obrigada pela sua disponibilidade no meio de tantas coisas que faz, conseguir ter agenda para nós conversarmos um bocadinho. Eu acho que este seu testemunho, que junta de facto o mundo académico, o mundo corporativo, a forma como as coisas podem de facto funcionar e bem em conjunto e nas duas direções. Sem nos atropelarmos uns aos outros, mas colaborando. Num bem comum, é isso mesmo. Quanto a nós, mais um exemplo, talvez pareça difícil, mas não é todo impossível. Obrigada, até para a próxima semana.